Boa noite. Vamos aqui começando mais esse nosso Nesp Conecta aqui, trazendo hoje com muita alegria aqui o Bruno Mendes, esse mega empreendedor do nosso mercado aqui no Brasil, pessoa que traz muita solução para um monte de coisa, né? É um dos sócios do Publish News, é diretor comercial da Ediouro, tem empresa de games e trabalha com educação e tem distribuidora e agora desenvolveu também o Publitic, que é uma ferramenta que ele vai contar para a gente. Aí é um cara que ele é viciado aí em tecnologia, viciado no bom sentido, né? É um cara que gosta muito, curte muito aí a tecnologia e está sempre se envolvendo nas coisas mais maravilhosas. Uma pessoa que não canso de falar para ele, admiro muito. Bruno, obrigado por você ter vindo. Vou deixar você falar um pouquinho e apresentar para a gente. Temos vários convidados ilustres aqui hoje na plateia, olha, Ricardo Costa, vários professores aqui também, já vi a Luffy aí hoje também, Luciana Figueiredo está ali, vários alunos aqui presentes, acho que tem professor da UFRJ aqui também escondido, tem pessoal aí de mercado, uma galera bacana que veio ver, né? Sejam bem-vindos aí. Bruno, vai lá, querido. Obrigado, Leandro. Obrigado. Boa noite a todo mundo. É um prazer falar com vocês sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Que eu curto tanto. Então, falar sobre tecnologia e sobre essas inserções assim de tecnologia aplicada ao mercado tem sido, na verdade, a minha realidade há muitos anos dentro do mercado editorial, né? Apesar de trabalhar no mercado editorial, quem me conhece no dia a dia sabe que eu tenho uma ligação com software, com computadores, né, bastante exacerbada às vezes, né, mais do que eu gostaria às vezes, né. Computadores faz parte da minha vida desde de criança, né, da curiosidade de olhar sistemas, entender sistemas, mesmo quando era livreiro, lá na Livraria Cultura, né, vendia livros ali na Livraria Cultura, onde eu trabalhei ali no Recife, né, sou pernambucano, e eu cresci ali do lado do Porto Digital, né, que foi um dos polos tecnológicos, um dos principais polos tecnológicos por muito tempo do Brasil, se produzia muita coisa, então eu peguei aquele boom, né, da tecnologia em Pernambuco e tudo mais, toda a minha geração vivenciou aquilo e acabei sendo influenciado. Então, mesmo quando trabalhava como livreiro, eu estava sempre pensando em alguma solução que pudesse ajudar a livraria, né, desde um GPS para achar livros, participava sempre da Campus Party quando ia para Recife e tudo, então meu envolvimento com software é de longa data. Eu comecei a programar ainda muito jovem, né, lá para os anos de 2001, 2002, fazendo sites, né, em HTML, né, HTML nem é a linguagem, mas tudo bem. Era o que se fazia naquela época, né, tentava produzir joguinhos e tudo. Lembro que tinha um jogo, né, que era o RPG Maker, era um joguinho de RPG que você tinha que construir, e o motor desse RPG Maker era uma linguagem chamada Ruby, né, ou Ruby, né, e eu lembro que aquilo era, nossa, eu passava horas lendo manuais para ver como é que se eu conseguia abrir a porta com um vento, sabe? Então só dava para fazer com a linguagem. Então ficava madrugadas e madrugadas ainda no Mirk, né? Quem é dessa geração talvez lembre, mas era a rede Brasnet, né? Que era uma internet, gente, dos primórdios, né? Então ficava no Mirk madrugadas adentro, né, tentando aprender um pouco sobre aquele universo todo. Ali eu tive contato a primeira vez com o universo de código aberto, né, open source e Linux especificamente, que virou uma grande paixão, né, mesmo esses anos, mesmo usando o Mac eventualmente, sempre o Linux sempre esteve presente na minha vida de maneira muito forte. E falar desse produto tem a ver com essa atmosfera, assim, né? Antes de começar aqui, não sei se todos estavam, eu estava conversando com o Leandro e com o Ricardo, que fazia tempo que eu não me divertia tanto, né? Porque eu estou me sentindo como uma criança ali, né? No início dos anos 2000, quando eu era jovem, né? Brincando ali novamente em descobrir algo novo, né? Então
muito da minha paixão por computadores foi aflorada novamente com esse momento, e não tem a ver só com a IA e tudo mais. Explicando um pouquinho, antes de compartilhar a tela com vocês e tudo mais, a ideia de construir o projeto do Publitic veio de uma necessidade puramente pessoal, e era um projeto que, antes da pandemia, eu comecei a desenhar ele, e ele funcionava de uma maneira ainda rudimentar, né? Eu tinha aqueles programas que reunia feed, RSS, né, de sites, e que jogava dentro de alguns softwares que tinham algum tipo de curadoria de conteúdo, né? O que é isso? O que é que eu estou falando? Eu pegava atualizações de sites de mercado e jogava todos dentro de um container, né? Dentro de um software, onde eu podia ler essas notícias depois. Era basicamente isso. E aí tem várias opções no mercado que faz essa aglutinação de notícias e tudo mais. Você pode até receber no seu e-mail, alguns e-mails dão suporte a esse tipo de cadastro. Só que aí, enfim, uma série de problemas. O site mudou a configuração estrutural dele, eu não consigo mais captar notícia. O site não tem feed RSS programado. O Publish News está passando por essa situação especificamente, né? Pô, você não consegue buscar, a fonte quebra, o material vai ficando lá e meio desorganizado, fica meio jogado, aí você não consegue ler, você não consegue acompanhar tudo que está acontecendo, porque vira uma bagunça de notícia, e realmente isso a longo prazo, né, médio prazo, começou a ser um problema. Como o Leandro colocou, né, dentro da frente de todos os negócios que eu gerencio, a informação é crucial para a tomada de decisão, né? Eu preciso de uma certa velocidade para entender alguns contextos. Então, eu me perdia em planilhas, abas e sites infinitos, né? Eu tenho um toque com aba aberta, então eu consumo, tenho que fechar, e depois eu já não lembrava, aí eu voltava no histórico, então ficava aquele caos, né? Não sei se vocês já passaram por isso ou passam por isso. E eram contextos muito diferentes. Então, aqui no Brasil, eu tinha basicamente, no contexto de mercado editorial, o Publish News, né, como sendo central, e continua sendo central na divulgação e publicação de notícias sobre o mercado editorial, Estadão, Folha, alguns boletins, como o Boletim Tatuí, 451, enfim, já são caminhos ali que você tem, né, os sites das organizações, CBL, SNEL, que eu, eventualmente, ia e pegava notícia, né, mas veja só nesse período que eu estou falando com vocês, de abas, aí eu já estou falando de 6, 7 sites para você consultar e você olhar, né, aspectos muito diferentes, né? Então, imaginam o que está acontecendo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e qual é o contexto, o que está pegando, o que está funcionando. Então, isso começou a me incomodar demais, assim, né? Pô, não deve ter um jeito de resolver esse problema, né? Deve ter um jeito de conseguir colocar tudo dentro de um hub onde eu consiga observar isso de uma maneira mais inteligente. Esse era o ponto. E, juntando a isso tudo, não bastava as notícias, ainda eu tinha que saber o que estava no TikTok, tinha que saber o que estava no YouTube, o que era trend, sei lá o quê, e assim, eu confesso, apesar de ter agência e fazer campanha muitas vezes, tem um pessoal ótimo fazendo isso lá, mas ficar no feed do TikTok, para mim, é a morte, assim, eu não consigo ali acompanhar, confesso que, e eu preciso, porque tem muita coisa interessante acontecendo lá, mas por uma questão de gerenciamento de tempo não dá. Então, qual é a trend do TikTok, qual é a trend do YouTube, o que está acontecendo nas notícias? Saiu uma pesquisa lá na Suécia sobre audiolivro, e, cara, isso vira uma loucura, assim, você não consegue acompanhar, te gera uma ansiedade absurda, né, de dizer, cara, não dou conta, não vou dar conta mesmo, não vou acompanhar o que dá, né? Eu lembro de construir alguns painéis para olhar dados, números, e aí era um Power BI de um lado, um Excel do outro, e isso extremamente, né, de maneira fragmentada. A informação, eu não conseguia unir isso, né?
eu fui levando o meu uso, né, aqui desse dia a dia de uma maneira muito, meus scraps estão bons, meu código é ruim, mas assim está funcionando, era um pouco disso, né? Tava dentro de uma certa zona de conforto. E aí teve aqui no Rio de Janeiro um feriadão, né? Não sei se foram quase 5, 6 dias, assim, foi uma semana, isso foi pouco tempo. Tem um mês e meio, 2 meses, talvez, eu não lembro. Tem um pessoal querido aqui daí de Ouro que trabalha comigo, vai lembrar bem, que está aqui hoje assistindo aqui, tá? A Patrícia, tá a Mariana. Mas foi naquele feriado que a gente passou um tempo. Meu filho, eu tenho um filho pequeno, né, de 6 meses, né, agora está com 7 meses, de madrugada não parava de chorar, ficava ali, e aí quando ele dormiu eu também não conseguia mais dormir, né, então eu dormi ali aqui do meu lado, nesse escritório que eu comecei a abrir aqui e olhando meus projetos de referência, eu sempre guardo projetos, né, e achei um projeto no GitHub. O GitHub é um repositório, né, de código, onde as pessoas compartilham código e soluções. Eu tinha achado um painel de acompanhamento de guerra. Era um painel gigante, né, super interessante o projeto e tal. E ele mapeava zonas de conflito no mundo todo. E aparecia notícia, aí aparecia um monte de coisa. Eu olhei para aquele painel e falei, pô, que negócio interessante, né? Deixa eu instalar esse projeto aqui, deixa eu dar uma olhada nesse projeto. Eu abri, montei um container aqui para entender esse projeto. E eu comecei olhando o projeto e tal, mas não tinha finalidade para mim. Eu vi, pô, assim, legal e tal, mas eu não estou pensando em capital de risco, talvez isso aqui funcione, eu não vou viajar para nenhum desses lugares. Era só um projeto interessante. Mas a arquitetura dele me parecia legal, assim. Ele olhava a notícia e ele não fazia o que o Public faz, né? Mas ele tinha uma análise inteligente dos veículos, assim. Então, achei interessante, né? Evidentemente, era um projeto de código aberto. Num projeto de código aberto, você pode analisar o código. Essa é a magia, né, do código aberto. Você pode pegar, compartilhar, modificar, dependendo do que o criador faz, né? Então, eu comecei a olhar esse projeto, assim, sinceramente, do que seria o Public, tinha 5%, que era a imagem daquele painel grande, mas aquilo ali me inspirou, né, a fazer outras coisas, assim. Então, eu comecei a desenvolver um projeto onde eu conseguisse reunir todas essas características, né, todos esses recursos de informação num só lugar, né. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Se vocês estiverem vendo, é só me dar um positivo que eu... Cadê aqui? Tá tudo certo. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar no Public, né? Eu falei, bom, eu vou reunir, né, essa base de dados, essa base de notícias, das fontes que eu considero mais importantes no mundo, né? E aí hoje, assim, está aqui, inclusive, 37 fontes, mas já passou disso. Deve ter aproximadamente umas 50 e poucas fontes hoje de conteúdo e de notícias, né? Em mais de 19 países também aumentou, deve ter uns 20 e tantos países já também aqui dentro do painel. E eu comecei a procurar esses locais, né? Esses canais de notícias, centros de pesquisa, né? E aí o Carlo Carrenho foi essencial nisso, assim, porque o Carlo, eu mandei uma mensagem para o Carlo, e eu tinha alguns desses veículos mais conhecidos, né? Mas eu mandei uma mensagem para o Carlos, falei, Carlos, eu estou desenvolvendo e tal. Aí o Carlos falou, pô, eu faço algo parecido, mas é meio gambiarrento, falando não sei o quê, mas eu tenho umas fontes boas para você. Aí o Carlos me manda um Excel, assim, com o país, com vários detalhes, assim, né, das fontes, assim, coisa do Carlos, né, assim, quem conhece ele bem, acho, não sei se vocês estavam aqui na aula dele e tudo, mas é coisa do Carlos. E aí ele me manda um Excel assim, não, toma aí. Só que o Excel super completo, assim, tinha um monte de fontes que, inclusive, eu não conhecia, né? Não fazia ideia, assim, tipo, os veículos da China, né? Assim, Coreia. Assim, eu não fazia ideia do que acontecia na Coreia, né? Na China eu tinha uma ideia ou outra, porque eu acompanhava uma newsletter que, de vez em quando, traduzia alguma coisa de China. Mas eu não tinha ideia. Qual é a lista de mais vendidos na China? O que é uma tendência na China? Como é que a China lida com a inteligência artificial
dentro do mercado editorial, como é o DA, como é que eles negociam. Eu não tinha a menor ideia sobre isso, né? Assim, é um mercado que agora eu estou apaixonado por causa do Public. Assim, todo dia eu vejo bloco asiático aqui dentro, porque fiquei viciado em ver, né, e tal. E o Carlos contribuiu com essa lista e tudo mais. Eu comecei a estruturar isso um pouco melhor. O foco, até então, era notícias, né? Eu só estava trabalhando ali com as notícias. E aí, o que foi que eu fiz? Eu mantenho um MVP, né? Nisso tudo, passei muitas noites e madrugadas, né? Afinal de contas, no dia a dia não dá, eu não conseguia tocar no projeto, porque, enfim, dadas as atribuições, eu só conseguia trabalhar de madrugada, né? Assim, então, pegava as madrugadas e ia fazendo e construía um pequeno MVP, né, desse projeto, e comecei a compartilhar com amigos, né, com pessoas de confiança. Tanto é que eu nem divulguei o Public publicamente. Isso aqui é super em primeira mão. O Publish News, inclusive, ficou chateado porque eles vão fazer uma matéria e falou, pô, deu furo lá e tal. Não sei o que. Eu falei, não, o contexto é diferente. Eu estou entre alunos, amigos ali do Nesp. A ideia é a gente explorar, falar não só sobre a ferramenta, mas falar sobre como construir coisas, né? Como arquitetar coisas, sobre, né, esses desafios que acabam aparecendo e tal. Eles entenderam, Leandro. Depois, no final, eles Fale por você, a gente entendeu uma ova. Aí, ó, até a Mônica veio aí, diz, Bruno, que roubada que eu te botei, cara, eu não fazia ideia desse contexto. Eu só vim bagunçar um pouco, como eu gosto tanto de fazer. Mônica, sua linda, obrigado. Então, eu comecei a compartilhar com alguns amigos, assim, né? E aí o Guilherme me deu uma bronca, falou, pô, mas e tal, porque é um produto que eu construí inicialmente. Eu não tinha grandes ambições, sinceramente, né? Era um produto que eu fui construindo com me divertindo muito em fazer, em entender exatamente as dificuldades do meio do caminho, e me divirto muito em fazer. Pensei que iria compartilhar com algumas pessoas, essa era a minha ideia, né? E o Ricardo Costa, que está aqui, foi um dos primeiros, né, que eu liguei e tal. Eu falei, Ricardo, estou com uma ideia e tudo, e como sempre, muito paciente, ele falou, não, deixa eu dar uma olhada, velho, deixa eu ver como é que funciona e tal, não sei o quê. E fui trocando muita informação. Ele foi um cara também essencial, né, para que isso fosse construído, porque além de ser um grande incentivador da iniciativa, todo o conjunto de metadados que hoje roda dentro da plataforma, né, é uma parceria que o Ricardo gentilmente fez com o Public, né, com a gente, enfim. Eu trouxe ele aqui porque ele é um dos caras que mais usa a ferramenta no dia a dia. Eu falei, fica estranho eu construir a ferramenta e eu fazer propaganda da minha própria ferramenta. Eu uso todos os dias, de fato, né? Eu uso 24 horas por dia, quase 24 horas por dia, porque eu durmo de vez em quando. Mas o Ricardo usa com frequência e tudo, e ele foi também me dando toques aqui, né? Me ajudando a construir. Então, basicamente, gente, o Public é uma iniciativa que a nossa intenção aqui dentro é reunir, né, ser um observatório global das notícias do mercado editorial. Isso é diferente de substituir veículo de produção editorial. Isso é uma coisa que eu gostaria de dividir muito desde o início. O Public não retira os posts ou as matérias dos veículos de comunicação e publica na íntegra para você ler lá dentro ou fazer lá dentro. A gente direciona você, a gente cria uma headline, a gente traduz isso para você, vai estar o título e um resumo, né, do que é o post e tal, mas a gente direciona para o veículo, né? Então, uma coisa bem bacana é que eu já tenho visto a gente direcionando alguns milhares de acessos para canais como o Publish News, o The Bookseller, a Publish Weekly, enfim, eu já tenho esses números aqui, a gente já está direcionando milhares de acessos para esses canais mensalmente, né? No primeiro mês já bateu aí, né, um volume de acessos que nem eu esperava. Então, esse mercado é muito fofoqueiro, gente. Então, eu fui lá, entreguei para alguns amigos, esses amigos espalharam para mais alguns amigos, e de repente tinha 40, 50 pessoas dentro da plataforma usando,
e tem várias pessoas utilizando a plataforma, né, pagantes e outras pessoas no período de teste, e foi assim que a coisa foi tomando corpo, foi tomando forma, né? E, enfim, vou explicar aqui para vocês um pouquinho do funcionamento. Depois eu quero até deixar em aberto para vocês também fazerem perguntas sobre a plataforma, sobre construção, deixar isso aqui bem aberto. O Ricardo Costa, eu trouxe ele aqui também para dar uma palavrinha, explicar como é que ele usa. Eu também estou curioso para entender o uso dele, mas eu vou fazer um overview, mostrar um pouquinho para vocês aqui o funcionamento, e aí a gente entra na discussão e no debate. Tudo bem para vocês? Funciona bem para vocês? Beleza? Maravilha, funciona. Então vamos lá. Bom, falando um pouco aqui, né, a gente tem essas fontes de dados que onde a gente coleta, né, informação. Então, imagina que o Public é um grande Google que vai indexando informação exclusivamente em mercado editorial, né? A gente consegue fazer isso, só que ao invés de você só chegar lá e ter o ranqueamento, né, pelo score e tal, pela relevância da notícia, a gente faz um pouquinho mais, né? A gente capta essa notícia, seja de onde ela for, de vários países, de vários locais, a gente traduz ela para você, né? O título e um resumo, né, do que ela está noticiando. A gente dá esse score, classifica ela para você, por segmento. Então, o que é que ela está falando? É IA? É literatura de ficção? E ela gera essa classificação automática. E lá no painel avançado você consegue ver também o sentimento, né? Qual é o sentimento da matéria em relação ao tema que ela está tratando. Se é positivo, negativo, neutro, é uma crítica, é uma crise. Isso é bem interessante dentro do painel, né? Então, o princípio de tudo foi isso, eu me incomodava com as milhares de abas abertas e notícias que eu não conseguia acompanhar, né? Então, a ideia era essa, assim, transformar 4 horas em 4 segundos, isso, evidentemente, é uma hipérbole, né? Mas a gente coleta, classifica, cruza essas notícias e entrega para você, né? Ou seja, sai tudo já configurado e facilitado para a leitura, né? Aqui tem as perguntas que a gente sempre faz, né, dentro do mercado editorial, o que há de novo no mercado editorial, quais são as principais notícias, né, qual é a pauta que eu preciso ficar atento. Isso está sempre igual, o painel facilita muito a visualização disso e de alguns temas também, porque você consegue personalizar o painel da maneira como você quiser, né? Então, isso é bem interessante. Você define um nicho, você vai clicando nas matérias, o painel aprende com você. Então, ele vai entendendo aquilo que você gosta e que é interessante para você. Tá? Enfim, um pouco mais aqui das notícias. Aqui tem a parte de preço, enfim. Vamos dar uma olhada aqui no painel de verdade, né? Deixa eu entrar aqui. Vocês estão vendo aqui o painel central? Sim. O Public está disponível hoje tanto em português quanto tem uma versão global, e eu digo que não é uma versão em inglês, ou seja, uma tradução, ele é uma edição global, né? A edição global, no Brasil, quando você está no painel Brasil, ele vai estar adaptado à tua visão centrada no mercado brasileiro. Então, todas as notícias vão, por que isso é importante para o mercado brasileiro? Qual é o impacto no mercado brasileiro? Você vai ouvir isso no podcast também. O podcast tem 2 personagens lá no podcast que discute diariamente essas notícias com um nível de profundidade, esse é o ponto. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, a gente vai escutar aqui um pouquinho também, bem rapidamente, como funciona, né? Mas, basicamente, nesse painel central, vocês vão encontrar a base de notícias coletadas, né? Ou seja, cada dia essa base cresce. Só hoje, né, assim, de notícias relevantes, não é o volume de notícias, isso que é interessante dizer. O volume de notícia é muito maior, são cerca de 3.000 notícias de veículos por dia, mas tem muito ruído e tem muito lixo, né? Então, por exemplo, fulano de tal vai lançar um livro na livraria local de Londres. Não é algo que vai mudar o teu contexto, então ele vai classificar, isso vai estar no banco de dados, mas ele vai trazer notícias que são relevantes para a tua tomada de decisão. Uma pesquisa, uma tendência de mercado, uma lista. Então, essas notícias que estão aqui são notícias já filtradas
dentro do aspecto do que inicialmente a gente considera importante ser entregue para você. Ah, Bruno, mas meu critério de importância é diferente do critério de importância do Public Ticket. Não tem problema. Vai clicando nas matérias que em uma semana você vai ver exatamente o que você quer. Né? Ele vai aprendendo com você. Ele vai entendendo naquilo que você clica mais e tal. Uma preocupação grande, né? Logo de início, que eu falei, caramba, tá muito pequeno, né? Para vocês. Tá melhor agora? Melhorou, né? Uma preocupação que eu tinha logo de início era o seguinte, eu dizer, pô, eu vou entregar informação de vários veículos, essas bandeirinhas que estão aqui são filtros, tá, de países, são notícias das últimas 24 horas, tá, que saíram nesses países e tal. Então, você vai clicando aqui, quer ver notícia da França, você vê as notícias do mercado editorial francês, quer ver as notícias do mercado editorial americano, né? Então, você consegue ver aqui, você vai ler a sinopse, está tudo tagueado, enfim, você consegue ver aqui. Você vai lá para a fonte original, você traduz e consegue ler normalmente, né? Aqui tem os filtros, tá? Você consegue ir aqui a notícias do mercado italiano relevantes para o dia de hoje, enfim, você vai fazendo aqui. Aqui embaixo você vai ter um panorama de temas, né? Então, eu quero a IA e tecnologia. Teve alguma coisa hoje relevante? Então, ele vai filtrar aqui para você já dentro desses critérios e dentro dessas tags que você tem aqui, tá? Mas a minha preocupação era, caramba, eu vou ficar vendo só o que eu quero, só o que é importante para mim, mas isso pode me deixar um pouco cego. Pode ser que eu entre num vício de ver só aquilo que eu estou habituado e eu perca alguma oportunidade de enxergar algo que está fora da minha bolha, que seria importante eu ter essa visão, né? Dele, de vez em quando, me entregar coisas que, olha, não está ali no que você quer e tal, mas está próximo, né? Então, você tem aqui essa aba de próximo, que ele indica coisas que habitualmente você não veria, que pode estar um pouco fora da minha bolha, por exemplo, a disputa de livros didáticos na França. Eu não, sinceramente, não iria olhar uma matéria dessa, mas ele está dizendo, cara, dá uma olhada, dá uma chance, dá uma lida para ver se isso é interessante mesmo e tal, e aí eu posso avaliar se isso realmente posso ler, evidentemente, na fonte original, novamente, sempre levando para as fontes originais. Então, eu posso fazer isso aqui e ele vai te indicando isso aqui e tal. E tem um que é raríssimo, que é aquele conteúdo, você dizer, cara, isso aqui é muito fora do eixo e tal. Hoje, por exemplo, não saiu nada de novo, muito fora do eixo, porque eu estou lendo muito Public. Então, dificilmente ele vai me apresentar algo que eu não estaria muito fora do eixo, que é fora da bolha. O fora da bolha é isso, assim, é um negócio excepcional que eu jamais clicaria, mas vai aparecer ali dizendo, cara, isso aqui dá uma olhada que pode ser importante, né? Então, ele tem essa inteligência, né, de te colocar e não te deixar também só na zona de conforto para você ver só aquilo que você quer, né? Uma outra dificuldade que eu tinha e que o painel acaba resolvendo para mim é olhar as listas de mais vendidos, né? De diferentes listas de mais vendidos. A regra da Veja é de um jeito, a regra do Publish News é de outro jeito. E, cara, isso é uma loucura, assim, né, e tal. E você vê diferenças claras aqui. Você vai pegar essa aqui da Bookinfo, por algum motivo só tem algo da Copa. A do Publish News tem dois aqui, mas aqui já muda um pouco o contexto. Aí você vai para a Veja está cortando aqui os livros os álbuns da Copa, não entra como critério para ela. São três critérios completamente diferentes de elencar listas, mas como é que eu posiciono, por exemplo, meu livro aqui, como é que eu posiciono no Publish News, como é que eu posiciono na Veja? São três estratégias de listas completamente diferentes, porque são critérios diferentes, né? Então, isso é bacana. A plataforma indica também se esse livro subiu de posição, se ele desceu de posição, se ele voltou a pontuar dentro da lista, ou se ele é um livro novo dentro da posição, né? Isso ele vai classificando aqui. Uma coisa muito interessante é que, quando disponível, né, e no geral está disponível, aqui no Brasil, graças ao Ricardo Costa que está aqui, né, quando você clica num livro, ele te expõe todo o conjunto de metadados. Então, você tem acesso à sinopse do livro, as posições que ele já ocupou dentro dos rankings, diferentes rankings, né, que você tem. Ele agrega toda a base de notícias sobre esse livro. Então, tudo que apareceu no painel de notícia, ele vai listar aqui para você. E ele vai listar também vídeos do TikTok e do YouTube que também falam da obra. Então, ele junta tudo aqui numa página para você, então você consegue ter um overview sobre aquela obra bem bacana.
isso aqui funciona bem para mim. Quando eu estou, é uma obra nova, nem todos os itens estão aqui, né? Porque demora um tempo até agregar, até uma pessoa falar, enfim. Mas, no geral, está aqui, né? Você consegue navegar e dar uma olhada nessas obras, enfim, navegar, tudo graças a MVB aqui, que está nos ajudando com metadados e tudo mais. Então, inclusive, se você tem um editor e não está ainda com metadados, por favor, nos ajude aqui, não só o Publitic, mas a gente achar melhor os seus livros, né? Vale super a pena aí fazer. Então, fica fácil de localizar dessa forma. E aí tinha as listas internacionais, né? Esse também era um desafio, né? Ficar olhando lá o site do New York Times, eu não lembrava, sinceramente, eu acabava não lembrando. E a gente conseguiu resolver aqui, trouxe algumas listas que são super importantes, né? O New York Times, os best-sellers, né? São 5. O legal, nem todos os livros, evidentemente, eu não tenho acesso à MVB dos Estados Unidos, né? Mas a gente conseguiu dar um jeito de conseguir esses metadados de outras formas, né? Então, alguns vão trazer também o conjunto de metadados, mesma coisa que você vê nas listas brasileiras, você vai encontrar nas listas estrangeiras também, né? Então, você consegue aqui, mesma coisa com The Bookseller, né, da Inglaterra, você vai ter também conjunto aqui de metadados, tá vendo? Notícia, então, isso tudo vai agregando, vai sendo agregado aqui no painel. A gente trouxe o principal veículo da Alemanha também, enfim, com a lista de mais vendidos, não sei se o Leandro conhece também, enfim, acompanha eles, mas está aqui também com conjunto de metadados também. Enfim, todos os veículos, aí eu, como fiquei apaixonado pelo bloco asiático, e acho que ele é relevante e importante realmente para o que vai acontecer, né, no mercado editorial, eu trouxe as listas mais importantes da Coreia, do Japão e também da Austrália, né? Essas listas, gente, vão aumentar, né? Eu até vou precisar reconfigurar essa parte toda aqui da entrada, mas você consegue ter um overview muito completo do comportamento aqui das listas. Pô, Bruno, mas como é que eu vou entender o livro que está lá na Coreia e tal? Eu não falo coreano e tudo mais. Não dá para ver aqui, talvez aí esteja muito pequenininho, mas tem o subtítulo, tá? Aqui embaixo, enfim. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Fica muito pequenininho ali. Aumentei demais. Cadê? Deixa eu ver se eu pego aqui. Cadê você? Fica muito pequenininho aqui, mas eu não sei se dá dano para vocês verem aqui, mas tem um nome aqui embaixo, tá? A gente faz uma tradução livre aqui, tá? E aqui tem uma sinopse sobre o que a obra trata, né? Então você consegue entender minimamente o que é essa obra, por que, né, ela está lá, enfim. Então tem as listas da Coreia, que você consegue acompanhar. Tem um artigo lá no Publitic, inclusive, falando sobre as diferenças, o que as listas da Coreia falam sobre o comportamento deles, que é bem interessante. Eu acho que foi esse artigo que eu mandei para o Leandro, onde a gente dá os detalhes aqui do porquê que você deveria acompanhar as listas asiáticas no geral, né? A maneira como o mangá está incorporado dentro da cultura asiática, como o Brasil dá sinais, né, de entendimento. Outro dia tinha um mangá lá no Publish News, nossa, ficou semanas nos mais vendidos do Publish News, e você vê uma certa tendência disso, tá? E aí, uma coisa também que eu precisava muito ver aqui no painel, deixa eu ajustar aqui a tela, tá? Ficar um pouco melhor. Tá boa a visualização, gente? Aqui no meu retorno, olhando aqui na tela, parece estar pequeno, mas se tiver, Está vocês me muito falam. pequenininho para gente. Tá pequeno? Além de estar, mas não faz diferença, está tudo em coreano mesmo, ninguém acho que vai ler. Está pequenininho. Sem problemas. Mas tá aqui, vocês vão conseguir ver aqui, tá? O título, e nos metadados tem uma sinopse lá explicando. Uma coisa legal, tá? Outra preocupação que eu tinha era como acompanhar o que está em alta no TikTok, né? No TikTok virou um veículo, né?
uma forma de fazer conteúdo e de vender livros, né, no mundo todo, e super relevante, super interessante e tal, mas, de fato, acompanhar o feed do TikTok, que você se perde, né, no feed. Assim, você clica no negócio, você entra cara, e você vai, tua mente se perde ali e fica difícil acompanhar, né? Esse scroll infinito do TikTok realmente é algo que eu tenho tendência a cair facinho, tá, gente? Eu não vou porque eu sei que eu vou cair facinho, vou ficar distraído com aquilo. Então, eu queria ter um local onde eu pudesse ver os vídeos que mais cresceram nas últimas 24 horas, independente do influenciador, porque, no geral, o que você faz na editora? Você mapeia influenciadores grandes, né, ou talvez alguns pequenos, mas você vai por nome de influenciador. Mas não necessariamente o que vai estourar no TikTok tem a ver com esse influenciador, é um tema, é uma trend, é alguém que explodiu e está fazendo, e era isso que eu queria pegar, era isso que eu queria detectar antes, né? Assim, ter a oportunidade de pegar uma pessoa que está fazendo um trabalho, ela conseguiu estourar a trend, né? E tal, ela estourou a trend, saiu da bolha e tal, mas está ainda ali com seus 20 mil seguidores, 30 mil seguidores. Talvez ela seja uma pessoa para dizer, cara, será que ela é capaz de replicar essa trend? O que é que funcionou nesse vídeo? O que é que não funcionou? Então, todos os dias esse painel é atualizado e mostra tudo que funcionou, né, nas últimas 24 horas e dá a margem de crescimento aqui, né, desses vídeos, né? Tem vídeo que cresce 284%, né? Enfim, e você consegue ter um overview aqui, né, direitinho de tudo isso. Toda essa API conectada aqui é direto do TikTok. A ferramenta consome direto do TikTok. Então, a gente tem uma API ligada ao TikTok que dá toda essa visão, né? Então, evidentemente, se você clicar, você vai ser direcionado para assistir o vídeo lá no TikTok e entender o contexto, né? Do porquê que esse vídeo está funcionando e tudo mais. Então, você consegue fazer a mesma coisa com o YouTube Brasil, né? O YouTube tem uma dinâmica muito diferente do TikTok e é mais desafiador, né? Assim, porque os vídeos do YouTube, por mais que você não mais raramente você encontra um vídeo que está no TikTok e ele estourou também no YouTube. Ou seja, a pessoa fez um formato, depois cortou o formato e jogou lá no TikTok. E aí, às vezes, pega duplamente, né? O cara consegue estourar, mas essa é uma exceção. No geral, não. No geral, o YouTube tem uma dinâmica que é mais lenta, né? Cadê? O Lisandro perguntou. Oi, Lisandro, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, cara. Já respondo a tua pergunta. Mas, de fato, ela tem uma dinâmica super diferente, né, com relação ao TikTok, assim. O YouTube é mais lento, a atualização deles por hashtag não funciona tão bem. Então, para entender o YouTube, o que foi que eu tive que fazer? Eu peguei vídeos de YouTubers, mais de 20 mil vídeos. Isso foi o que, assim, deu bastante trabalho, assim. Peguei esses vídeos e segmentei, né, evidentemente por região, país e tudo, e comecei a extrair um estudo sobre linguagem desses YouTubers, né, como eles falam, quais são os termos mais usados, o que de fato... Estão me escutando, gente? Alô? Sim, está dando umas travadinhas aqui para você, de vez em quando. Eita, caiu ele. Vai voltar. Vamos esperar um pouquinho que ele volta. Deu uma chuvinha aqui no Rio, e aí a gente que está aqui no Rio fica com meio instável a internet. Eu estava brigando aqui com o meu computador, achando que a internet era minha que estava travando. Não, era dele, já estava instávelzinho um pouco antes ali. Mas ele já deve ter uns 18 roteadores na casa dele, já logo volta aí, ó. Pronto. De Tá volta, gente. chegando. Perdão. Voltou. Agora, um pico de luz aqui. Deixa eu voltar aqui. Quando a tela voltar aqui a ser compartilhada, só
confirmem aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Tentando compartilhar a tela aqui, para voltar. Boa noite, Patrícia. Bom, enquanto não volta, eu vou responder a pergunta aqui. Só que não está carregando nada aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo Sim. direitinho e te vendo também muito bem. Eu vou só trocar o link de internet, muito rápido, né? Coisa de 3 segundos. Eu vou cair aqui, mas volto Tá. rapidinho. Joia. Você está mudo agora. Agora foi. Deu certo? Estão me escutando bem? Sim. Então, perfeito. Deixa eu voltar aqui. Então, uma dificuldade, né, que tinha era isso. Assim, eu tive que treinar um modelo, né, para entender e extrair, né, a forma como eles falam, é, o que tipo de vídeo funciona mais e não funciona. Sim, virar um especialista em YouTube de livros, né, em pouco tempo, assim, esse era o desafio. Então, eu fiz isso treinando com mais ou menos 20 mil, não é um grande, assim, parece muito, dá para extrair muita coisa, principalmente de uma comunidade pequena, mas dá para ampliar, né, dá para ampliar ainda mais, assim, eu tenho preparado aqui uma ampliação desses termos e desse estudo para melhorar ainda mais o YouTube dentro da plataforma. O TikTok não é muito hashtag, sabe? Assim, então, a gente conseguiu estudar bastante aqui. O algoritmo ficou bem treinado, né? As diretrizes de captura ficou, né? Mas a hashtag entrega muito. Assim, eles realmente, a comunidade usa a hashtag de uma maneira mais, de uma maneira funcional, né, do que o YouTube. O YouTube realmente é o tema, é o título, é a maneira, enfim, é a descrição, você tem que ter uma análise mais profunda. E aqui no fundo, ele traz uma coisa que é interessante, né, que são os autores mais citados nas matérias e conteúdos. Ele reseta todo mês, tá? As editoras mais citadas e tudo, ele vai listando aqui quem está sendo mais citado e tal, dentro desses conteúdos aqui que a gente está analisando, né? Livros mais citados e tudo mais, dentro dos veículos. Isso aqui é um bom indicador para você prestar atenção se o que é a editora, por que a companhia está aqui no topo, né? O que está acontecendo? Por que ela está tão citada sempre, em todos os lugares? Você pode fazer o filtro lá por companhia e dar uma olhada nas notícias que cobrem companhia, né? Autores da a mesma coisa, enfim, né? Autores da mesma forma, livros da mesma forma. Então, você consegue fazer essa análise aqui. O que é interessante disso aqui o Public tem esse painel, esse dashboard, mas tudo se desdobra em painéis mais amplos, né? A maioria das pessoas vai chegar até aqui, né? E vai estar bom, vai estar suficiente, até porque vão estar as notícias. O que os usuários têm reportado, né? Eles trabalham com o painel aberto e eles ficam aqui. E aí eles montam notificações personalizadas. Está vendo que tem um sininho aqui? Ele clica aqui. Eu estou acompanhando tudo de IA referente a mercado editorial. Então, todas as notícias de IA, ele vai me notificando aqui. Ele tanto notifica aqui, como me manda no e-mail, e se eu quiser, né, se for realmente uma necessidade muito grande, eu posso receber no Telegram, no Slack também. Você pode receber na sua ferramenta profissional essas notificações por lá também. Mas, enfim, você vai recebendo aqui as notícias e tudo mais, a pessoa vai mexendo, atualiza aqui, dá uma olhada no que tem. Você pode setar o tipo de notícia que você vai ser notificado, né? Então, você recebe literalmente todos os dias, depois que você faz a configuração, um e-mail marketing personalizado. Quando você entra aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo. Aqui são todas as notícias, né? Que eu acabei, por algum motivo, deixa eu dar um refresh aqui.
Minha internet não está ajudando nada. Estou conseguindo acessar meu e-mail. Mas ele vai... Deixa eu abrir aqui pelo outro. Como eu mudei de conexão, eu vou acessar aqui pelo outro e vai dar certo. Mas você acaba recebendo no e-mail essas notícias. Tava lá, né? Bonitinho, eu fui sair do negócio, né? Eu devia ter ficado e recarregar a página. Mas, enfim, quando você vai fazendo e ticando, né, exatamente o que você quer, você começa a personalizar o teu uso, né? Então, você tem essa possibilidade. Então, as pessoas usam geralmente olhando aqui para essa tela e vão recebendo aqui os comunicados, né, por e-mail e tudo. Você pode escolher se esse comunicado vai chegar por e-mail, aí pode ser notícia, resumo diário, ou sei lá, você quer receber de outra forma no Telegram ou no seu Slack, como eu falei para você, você acaba recebendo por lá. Todos os dias, a gente te manda uma newsletter também, e aí, independente se você setou aqui a ferramenta ou não, com as notícias mais importantes do dia anterior, aquela lista do e-mail que eu recarreguei ali no meu e-mail, que não está querendo carregar no meu e-mail, mas ele te manda a lista completa, né, de notícias e um podcast, que é gerado todos os dias. Daqui a pouco chega o podcast aqui para eu fazer a aprovação. Ah, Bruno, esse podcast, como é que ele é gravado? Como é que funciona? É IA e tal? Sim, são vozes de IA que funcionam. Eles leem as notícias mais importantes do dia e vocês vão perceber que o conteúdo, apesar de ser vozes de IA, o aprofundamento da discussão dos dois participantes é bem elevado, né? Há profundidade nessa discussão. Isso só acontece porque a gente setou o algoritmo para que, de fato, eles discutissem em profundidade esses temas. Então, a partir do momento que eles entendem, antes de produzir o podcast, eles leem as notícias mais importantes do dia, olha quais foram, se essas notícias já foram citadas e está no banco de dados, analisa todo o banco de dados e faz o contexto para o Brasil. Né? É isso que é feito. Isso é feito de maneira automática, todos os dias. Eu recebo no meu Telegram, Bruno, novo podcast no ar, em inglês e em português. Eu escuto o podcast, eu não deixo automático, né? Eu tenho a curadoria humana de ouvir, né? E ver se não tem nenhuma bobagem. Eu faço ainda a checagem da matéria, mas de verdade, gente, a IA trabalha muito melhor do que eu na checagem de fatos, da maneira como está setada, né? Mas eu faço questão, escuto toda noite e tal, faço a aprovação e ela aparece aqui já para você e aparece no seu e-mail para você ver e ouvir, né, essas notícias. Eu não sei se vai dar para escutar aqui, mas eu vou tentar, Leandro. Está aqui o microfone, está perto do meu carro. Eu vou tentar aqui, tá? Bem-vindo ao Publitic Diário. O que você perdeu ontem no mercado editorial? Mas a gente te conta. Eu tenho aqui comigo o homem dos dados, aquele que tudo vê e sabe, Caio Martins. Caio, 7 destaques de 3 fontes em 3 países nas últimas 24 horas. Hoje o tema é Prêmios, Tendências de Mercado e o debate crucial sobre IA na tradução editorial. Por onde começamos? Começamos hoje com um debate crucial que reverbera nas decisões orçamentárias e na própria essência da produção literária. Marina, uma reportagem da Folha, Livros no Brasil, destaca a discussão sobre a substituição de tradutores humanos por inteligência artificial. O alerta principal é que essa troca pode representar um retrocesso gigantesco para a literatura, levando a uma padronização e perda de nuances, que são vitais para a qualidade das obras. Essa é uma preocupação fundamental. O que essa discussão sobre qualidade versus eficiência significa para as editoras brasileiras que estão avaliando o uso de IA em seus catálogos? Significa que a decisão não é puramente econômica. Há um custo intangível. Embora a IA possa oferecer velocidade e redução de custos, o risco de perder a voz autoral, a sensibilidade cultural e a profundidade que um tradutor humano traz é real. Para os decisores, o balanço entre inovação tecnológica e a manutenção da integridade artística é o grande desafio agora, afetando diretamente a percepção de valor do catálogo. E mudando para o cenário internacional, a Books and Publishing, na Austrália... E aí ele vai.
Evidentemente que a gente nota algumas nuances, né? Ali dá para perceber uma coisa ou outra, mas é bem verossímil. É engraçado o tema que eles estão debatendo e sendo narrado por um IA. Mas, de qualquer maneira, a magia da coisa é isso. Assim, você pode trabalhar com a IA, você pode trazer contexto para a IA e você pode trazer profundidade com a IA. Todos os temas que são debatidos dentro do podcast são temas profundos, onde eles vão dar todos os contextos, né? É curto, tem 5 minutinhos por dia, você consegue passar por todas as notícias importantes do dia anterior. Então, funciona muito bem, e é isso, né? Muito pautado na funcionalidade. Evidentemente que na construção disso tudo, e aí eu volto ao tema arquitetura, né? Ao se construir uma solução, não é só narrar ou ler uma notícia. A Alexa, o teu Google GPS ali e tal, do Waze, ele lê a rota para você, mas ele lê daquele jeito que ela lê, né? A semântica é diferente, a forma como ela entrega aquilo é diferente disso aqui. Por que colocar o nome da Marina e do Caio Martins, que é o cara dos dados, que sempre traz a notícia? Então, tem uma parte de construção para que, evidentemente, o Caio e a Marina sejam personagens que você se acostume a ouvir, né, todos os dias, e se acostume com os nomes no dia a dia. Então, há uma construção também de parecer verossímil, de parecer próximo, de parecer humano, de certa forma, diminuir essa distância de só funcionalidade na ferramenta, mas aproximar e dizer que você pode utilizar a ferramenta de uma maneira um pouco mais próxima de você, né, e tal. Super interessante fazer. Um dia vale uma aula, Leandro, para a gente, se você quiser, a gente faz uma aula de como trabalhar com esse tipo de arquivo de áudio de maneira barata, tá? Porque é caro fazer das maneiras mais tradicionais. O Ricardo Costa sabe bem disso. Mestre, aproveitando, vou chamar o Ricardo aqui para dar, eu vou passar pelo painel, tem muito mais coisas aqui no painel, eu sei que vocês não têm muito tempo, já são 8 horas aqui, né, Leandro? Eu acho que é o nosso limite, mas eu gostaria muito... Pode ficar mais um pouquinho, pode ficar tranquilo. Eu acho que é justo deixar o usuário falar, né? Porque o criador é sempre animado com o que cria. Então, eu acho que é justo o Ricardo dar um pouco da visão do porquê que ele usa, como é que ele usa, porque isso que é o bacana. Possivelmente ele usa de uma maneira diferente da minha maneira de usar. Eu só, antes de passar para o Ricardo, pedir desculpas aí, viu, Bruno? Eu não sabia que eu estava furando o Publish News. E foi sexta-feira à tarde, eu ainda mandei um e-mail para ele, falando, gente, olha só, o Bruno vai vir aqui segunda, e aí eu tô assim, o Sobota não fala comigo, desde sexta-feira deve estar puto comigo, até não poder mais, vou ter que mandar mensagem para ele, dizendo, pedir desculpa para a Mônica aqui também, nossa senhora, que coisa horrível, mas a gente vai aceitar. Então, gente, vocês sabem que se o Nesp sumir do Publish News, a gente está tomando um gelo aí, porque eu fiz besteira de chamar o Bruno para vir para cá, né? Mas tá tranquilo. E outra coisa, Bruno, também, daqui a pouco eu vou até fazer, eu ainda não queria até dar o meu depoimento também de usado aqui ainda, mas é porque eu ainda fiquei não quero gastar meus 7 dias ainda estou enrolado com um monte de coisa, mas para eu poder pegar, depois eu assinar para escolher meu plano com carinho. Sim. Mas vou passar para o Ricardo aqui agora, mas em breve eu vou poder dar minha opinião na próxima, Bruno, aí você pode me chamar que eu venho dar a opinião também. Ricardo, fala um pouquinho, Ricardo. Fala, Leandro. Pessoal, olha, eu falei pro Bruno que o Publitic virou meu café da manhã. De verdade, a minha prática eu sou um maluco do café, né? Então eu moo o meu café, eu vou lá, peso, não sei das quantas, as frescuras todas. Então, eu levanto, vou lá para o meu cantinho do café e boto lá o Publitic para ouvir o podcast do dia. É assim que eu começo a usar o Publitic. Eu não sou, dá licença, mestre, eu vou usar, eu não sou nerd como o Bruno, mas, então, eu gosto muito de aproveitar a tecnologia. Eu não tenho essa capacidade de ir lá. Eu tentei, eu até sou formado analista de sistemas, mas, gente, eu trabalhei 5 anos conversando com o computador e fiquei maluco. Falei, não, eu prefiro conversar, meu negócio é conversar com gente.
Então, eu gosto de usar a, 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 a tecnologia, eu tenho discutido muito sobre essa questão da inteligência artificial. Eu sou daqueles que acredita muito nela, que ela pode ajudar a gente para caramba. Vocês estão vendo aí o resultado, isso aqui é tudo resultado de IA. Então, eu começo pelo podcast, aí eu tomo meu café, enquanto eu revejo algumas notícias que me chamam a atenção ali no podcast, e depois começo a navegar, primeiro pelas que mais me interessam, essas primeiras que ele mostra, depois eu dou uma entradinha ali no que está fora da bolha. Eu gosto de ver o que ele mostra para mim. Por exemplo, hoje, ele mostrou duas coisas assim, bem para mim, inusitadas, né? Que é uma newsletter do Japão, que fala da CNN processando, a CNN processou a Perplexity, e eles estão discutindo sobre direito de notícia, umas coisas assim, e uma outra do John Grisham em guerra contra o YouTube. Realmente, isso aqui não são coisas que eu estaria olhando, mas, o que é esse negócio aqui? E aí eu vou e aí eu começo a entrar nessa rede, porque aí eu vejo, mas é do Japão. Peraí, o que mais que tem no Japão? Aí eu clico no país e vou ver o que tem de notícia saindo lá naquele país. Eu agora me perdi aqui, Bruno, mas tem um lugar que o painel mostra a diferença entre as notícias que estão saindo numa região e o que a gente está falando no Brasil. E quanto tempo demora para chegar essa notícia, esse tipo de assunto, para nós aqui no Brasil? E, tem coisa que a gente está anos-luz para trás. Né? Essa parte aqui, mestre, é o que o Ricardo está falando, essa parte, né? A gente tem aqui uma parte de BI de notícias, e aí a gente tem o cross-market, né? E aqui ele dá o gap, né? Então, aqui você tem todos os assuntos que estão em alta no mercado global, né? Então, crise, escândalo, e aí, se você clicando no elemento, você vai entender o humor aqui, né, do mercado, quais são as notícias, né, e tal. Mas tem temas, por exemplo, censura, é um tema que explodiu lá fora, várias proibições e tudo mais, um sentimento evidentemente negativo de crise, e aqui você tem as notícias, e o mercado brasileiro ainda não vive essa realidade, né? Audiobook, BookTok e redes sociais, muita discussão lá, e aqui no Brasil, os veículos brasileiros, pelo menos, não estão com gaps, né? Tem um lag entre mercados, né? O que está acontecendo na Europa, mas não está acontecendo em outros mercados. Então, ele te dá todo esse cruzamento aqui. E o que o Ricardo falou é a parte de panorama, né? Aqui em fontes, né? Você pode comparar alguns veículos, né? Então, você tem o Publish News, ele tem aqui uma cobertura boa de ficção, cobre bem mercado, cobre bem eventos, né? Aqui dá aqui mais ou menos como é o humor do veículo, né? Como é que ele se comporta, como é o tipo de comportamento quando ele passa a notícia. Você consegue analisar isso para selecionar fontes, autores mais citados por essa fonte, né? Ele consegue granular tudo isso, editoras, né? Citadas, né? Muito na fonte, e eu posso comparar com outro veículo. Então, eu quero comparar isso com, sei lá, o The Bookseller lá da Inglaterra, que eu sei que tem um comportamento um pouco diferente com relação à cobertura de dados, né? Ele vai ter a parte de negócios mais forte, a parte de prêmios também muito grande, Publish News tem, mas aqui no Brasil os prêmios são mais escassos do que lá, então isso tudo você consegue comparar, né, essas duas fontes. Novamente, isso aqui está disponível no Plano Pro, né? É muito granular a informação, né? Mas é super interessante de ver, né? De entender como cada veículo se comporta, né? Você pode ver, entidades são autores, tá? Você pode pesquisar por os autores que estão em alta também, né? Então, o Daniel Kraus, por que ele está em alta, né? Novo, apareceu aqui. Você vai ver todas as notícias falando do autor, e aí pode ser importante para uma tomada de decisão, de aquisição ou não, como trabalhar esse livro, como é que outros países trabalham, o que é que os veículos estão falando, né? Aparece junto com quem, está relacionado a quê, isso
tudo o painel faz, né? Então, o gap de notícias, né, entre ele foi citado aqui muito, depois desapareceu, apareceu novamente aqui hoje, né? Então, isso tudo o painel te dá um panorama. Eu nem vou entrar tanto nesses micro detalhes, porque a gente passaria mais umas 5 horas aqui falando da ferramenta, mas é um pouco disso, né, mestre? E assim, eu separo no começo do meu dia, eu tenho 1 hora que eu chamo de 1 hora de gerenciamento da minha mesa. E ultimamente, o problema, o perigo aqui é que a gente começa, ele tem essas granularidades, ele tem esses caminhos diferentes, e você começa a comparar, você começa a ficar mais curioso, e quando você vê aquela minha primeira hora de gerenciamento, ficou no aprendizado. Porque, para mim, o PubliTcheck eu uso como uma fonte de aprendizado mesmo. O que está acontecendo? Quem está fazendo o quê? O que é importante para o mercado? Eu não sou um editor, então o meu foco não é essa questão do autor, mas é muito o que as editoras estão fazendo no negócio, quais são as oportunidades de negócio, como que estão surgindo novas maneiras de se levantar, se financiar negócios ou coisa do tipo, tecnologia, como eu já falei. Então, a gente vai indo atrás dessas coisas aí. Acho que eu já falei bastante, né? Eu acho que o Leandro vai me cortar. Não, eu vou brincadeira, te gente. deixar falar mais. Eu só queria trazer uma questão aqui que a nossa professora Luciana Figueiredo botou aqui, que eu achei muito interessante, que traz uma dimensão nova, Bruno, que eu não sei se você pensou ainda para a ferramenta, que ela está perguntando, né, se funciona também como banco de dados de notícias, porque a gente que é professor aqui também, então a Lufi também dá aula em outros lugares, e aí eu estou pensando em outros professores, que eu falei, tem professor do FRJ aqui vendo, a gente que pesquisa mercado editorial nesse âmbito acadêmico, né, a gente vai pesquisar, né, essas fontes. Assim, aqui seria legal se isso funcionasse também como uma espécie de banco de dados em que a gente pudesse ajudar a gente nas pesquisas para encontrar notícias sobre determinados temas, né? Por exemplo, eu adoraria entrar aqui, na época que eu estava fazendo a minha tese sobre autopublicação, e ver o que em cada um desses países está sendo falado sobre autopublicação, como é que é tratado. Eu fui na mão, fui lá pesquisar na unha, agora não tinha um comparativo que eu podia fazer. Tem 2 aspectos. A ideia é essa mesmo, de que seja um banco histórico, mas a forma de fazer isso, e ainda eu né, assim, não ainda, eu tenho optado pelo lado ético de fazer os scraps. O que isso significa? Diversos sites têm o seu conteúdo disponível publicamente para acesso, né? Mas não necessariamente para você extrair tudo dele e transformar isso num produto. Então, isso é um ponto delicado. De antemão, o que eu posso dizer para vocês é que a segurança geral dos sites de mercado editorial é muito frágil. Demais frágil. Assim, as IAs estão consumindo, inclusive o próprio Publish News, assim, as IAs estão consumindo, e aí a IA, eu estou falando isso, a OpenAI vai chegar lá, né, ou algo parecido, e vai sugar o site em poucos dias, né? Pra vocês terem ideia, o Publish News recebeu a visita de 4 milhões de bots chineses e de Taiwan também, nos últimos 4, 5 meses, né? É uma maneira de extrair e tal, e constituir esse histórico. Mas, apesar de saber como fazer e entender como fazer isso, eu tenho optado de fazer isso de uma maneira mais justa e fair, assim, sabe? Da coisa toda. Mas, evidentemente, eu já vejo aqui, no PubliTcheck, essa capacidade, com as notícias que a gente tem, eu já vejo essa capacidade de fazer essas perguntas, né? Muita gente tem pedido um chat aqui. Não, pô, faz um chat aqui e tal. Muita gente... Não, super dá para fazer. Super dá para fazer isso. Dá para fazer.
é a minha ideia que tenha esse chat aqui, que você possa perguntar e conversar com o banco de dados, tá? E eu vou seguir a mesma linha, para não puxar toda a notícia, porque para entender a notícia, eu consigo ler todas as notícias integralmente, mas eu não posso publicá-las integralmente, né? Eu acho que, pelo menos, dar o link e o caminho para aquilo que você está pesquisando, isso o Publitic vai fazer, né? E aí é uma questão de tempo, um pouquinho mais de tempo, e a gente vai ter esse histórico, né? Mapeado e aqui dentro. É isso que... trabalhar com a ferramenta é sempre... eu digo que é tentador. Você vê, parece sempre que tem uma coisa assim, fala, pô, caramba, tem um conjunto de dados aqui enorme que eu poderia consumir e colocar aqui para dentro. Mas como fazer isso de maneira ética é uma preocupação desde o início, né? Assim, como eu não ofendo o veículo, como eu não ultrapasso a barreira, por mais que a convergência diga que se está aberto ao público, ou seja, não estou ultrapassando nenhum paywall, né? Não estou infligindo nada, se está público eu poderia consumir. Por mais que exista essa convenção, eu prefiro fazer isso de uma maneira mais justa e correta possível, até porque o meu intuito é trazer informação, e a ferramenta inicialmente foi muito desenhada nesse princípio, né, de trazer informação mais recente, mais fresca, mais tudo mais, mas a partir do momento que eu fui conversando com esse banco de dados, e esse é o ponto, eu fui chegando à mesma conclusão que vocês, assim, eu falei, caramba, eu tenho uma fonte de pesquisa inesgotável, assim, que é incrível. Por exemplo, nesse artigo aqui, eu estava construindo, os artigos não são exatamente gerados automaticamente. Ele poderia ser automático, mas eu tenho uma forma de construir isso e tal dentro do sistema. Então, ele gera todo final de semana, ele pega os temas, né, que a gente está debatendo, aqui no blog, recomendo que vocês deem uma olhada no blog. Tem conteúdos de verdade profundos, interessantes, bacanas, assim, vale muito a pena, vou deixar aqui para vocês. Então, quando eu vou discutir lá no final da semana, né, 3 mercados editoriais que fecham no mesmo dia, isso aqui a gente está discutindo, eu percebi numa segunda-feira, olhei o volume de notícias, estava tipo 50 notícias num dia. Falei, estranho, o que está acontecendo? Comecei a achar que a ferramenta estava com problema. Olho lá minhas ferramentas para monitorar, eu tenho um conjunto de ferramentas de saúde do sistema, olho, nada aconteceu. Falei, caramba, deixa eu ver aqui. Era um feriado que pegava um feriado num determinado continente, aqui era um feriado nos Estados Unidos, mais o Memorial Day, né, mais um feriado na Alemanha, em Países Baixos e tal, tinha outra coisa e tal. E isso tinha impactado lá as notícias e as informações e tal. Pô, como é que eu faço uma leitura de fluxo de notícia numa janela de feriado, né? E entendo como isso funciona, né? E tal. Os artigos do blog são feitos por IA, por pessoas ou por ambas? Por ambas, assim. Como é que acontece a estrutura? Ele pega os artigos e ele tem, evidentemente, o agente ele foi treinado, né, para entender o que é um bom conteúdo de um conteúdo ruim, né? Então ele foi treinado. Ele sabe o que é um conteúdo bom e um conteúdo ruim. Ele sabe que é um conteúdo que vai viralizar e outro do que não viraliza. Como é que é construído isso? Eu tenho os artigos e cada artigo de site eu tenho, por exemplo, a ideia do volume de acessos daquele artigo. Eu consigo entender qual é o perfil de escrita de determinado jornalista. Eu consigo entender e compreender tudo isso. Então, esse conjunto de expertise está dentro da construção algorítmica da solução. Então, vocês vão perceber o texto, eu vejo algumas coisas sempre, eu digo, cara, isso aqui pode melhorar, isso aqui não está muito claro, isso aqui não está muito bacana, eu faço uma revisão. Eu não precisaria fazer essa revisão, mas eu faço uma revisão. Eu passo sempre o olho, e vocês vão perceber que ele vai trazer profundidade naquilo, quer dizer, caramba, a maneira como ele vai gerenciar aqui, esse aqui sobre censura, um artigo que eu adorei, assim, adorei ler, adorei ver a produção dele, tem uma explicação, e aqui com todos os artigos linkando, tá vendo? Aqui ele vai linkando todo o conteúdo, com todas as citações e encaminha para os veículos, né?
Então, é muito rico, assim, né? Sim, é gerado por IA, o texto bruto, né? Mas há uma curadoria de revisão humana, né? Mas não precisaria, mas eu acho bom ter. Eu acho de bom tom ter e observar e olhar, enfim, tudo isso, né? Tinha uma outra pergunta, alguém tinha feito outra pergunta, perdão. Cadê? A ferramenta trabalha com o passado, foi a Luciana. Luciana, vai trabalhar com o passado. Isso definitivamente vai, porque a possibilidade é que não está disponível agora na ferramenta, mas está disponível para mim. Eu tenho conversado com essa base de dados todos os dias. E tem sido incrível. Eu tenho aprendido tanto, mas tanto com a base de dados, assim, com mercados que eu nem teria ideia de como se comporta, de como funciona. Vale muito a pena, sim. Esse é um recurso que em breve estará por aqui. Tinha uma outra pergunta que eu acabei deixando passar. Daí a do Lisandro, Bruno. Do Lisandro. É que eu não estou vendo mais, ela sumiu daqui quando eu... Ele voltou, ele botou de novo aí. Colocou? Cadê, Lisandro? Cadê? Aí embaixo. Faz correlação de crescimento de trends e impacto na venda dos títulos. Então, tem uma coisa bacana, Lisandro. Aqui na parte de ranking, eu tenho aqui a produção de ISBN, certo? E está dividido aqui por categorização, tá? Eu não tenho os números de venda do ponto de venda lá da Nielsen, né? Eu não tenho. O número de venda que eu tenho hoje integrado à plataforma é de fato da lista de mais vendidos, né? Essa base aqui que eu tenho. Então, o que ele faz? Ele dá uma olhada na produção de ISBNs, se chegar aqui no fundo, ele dá uma olhada na produção de ISBNs daquela categoria, né, por BZAC, e ele olha a demanda, quantas vezes isso apareceu na lista. Então, qual é a ideia disso aqui? Ele tenta fazer uma correlação daquilo que está sendo produzido na categoria daquele ISBN e o que o mercado está consumindo. Então, algumas vezes você vai ter anomalias numa semana. Por exemplo, o mercado está produzindo muito infanto-juvenil, né, aqui no BZAC. Mas aqui embaixo você vê que o consumo não acompanha, não está aparecendo na lista de mais vendidos, né, essa produção. Então, ele cria essa correlação, né? Sociedade e ciências sociais. Aqui, uma produção alta, consumo baixo. E você vai olhar, eu tenho acesso, evidentemente, a outras ferramentas de estatística, né? Não posso integrar aqui, porque, novamente, não vou esbarrar na questão de trabalho dentro da legalidade. Então, mas, assim, no geral, o que eu posso te dizer, Lisandro, é que bate, tá? Mesmo sendo por essa amostragem, isso, dá sim, sim. Eu preciso só de tempo, é isso. A ferramenta, com o tempo passa, ela vai ficando mais acurada nesse sentido. Imagina, Luciano, pô, prazer responder. O painel tem uma série de recursos que eu adoraria trocar aqui com vocês, a parte de TikTok, para achar influenciadores menores, né? Eu quero influenciadores que... pequenos, né, ou seja, micro, menos de 10 mil, que nos últimos 7 dias atingiram um resultado de views, né, muito alto e tal. Então, eu posso, acima de 100 mil views, né? Então, vai aparecer aqui 3 influenciadores que talvez seja interessante bater um papo, conversar com eles, né, e os vídeos eu consigo ver aqui, né? Eu consigo ver não só o Brasil, mas eu consigo ver mundo também, o que é que o mundo está produzindo, de conteúdo para TikTok, né? Enfim, consegue ver tudo aqui também. Enfim, as possibilidades são grandes, a mesma coisa com o YouTube. A notícia, você já consegue fazer uma pré-pesquisa daquilo que você, mais ou menos, pesquisa histórica no banco de dados, você consegue buscar aqui por empresa, por termos. O mais legal, em português, porque, a não ser que seja o nome de um autor ou um nome de uma obra que não foi traduzida, aí sim, vai aparecer, né, no idioma original, mas você digita aqui, você pode pesquisar aqui, autopublicação, né, Storytel, enfim, você consegue pesquisar aqui, ele vai achar aqui para você as notícias com termos, temas. Aqui é literalmente um Google, né? A gente já tem 235 páginas de conteúdo aqui seguidas de notícias e tudo mais. Essa noite vai aumentar, a gente está com uma base bem bacana, assim, para fazer uma nova leva de conteúdos. Além do que está coletando, tem uma nova base interessante também, indexada e novamente, dentro dos limites éticos, e que vai aumentar bastante a base, né? Isso tudo está sendo gerenciado. A própria base do Publish News, muito em breve, também deve compor. Isso é uma coisa importante. Muita gente tem me perguntado, Bruno,
Esse negócio é um Publish News 5.0, não sei o que. Não tem nada a ver com a proposta do Publish News. Inclusive, isso aqui é um produto que vai fazer parte do ecossistema Publish News. Uma coisa interessante é que o Publish News está com um site novo, chega com um portal com assinaturas e tudo mais, e esse produto vai conversar também com os produtos do Publish News. Então, o Publish News é sócio desse projeto também, né? Está aqui dentro do mesmo guarda-chuva. Aqui a gente consegue juntar, né, tudo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Tem muito mais coisas que eu adoraria mostrar. A parte de autogestão. Muita gente vai me perguntar, como é que os reports, comunicação é toda automática, então a newsletter é autogerada, eu vejo aqui toda a taxa de clique, eu não uso nenhum serviço de terceiro, foi tudo desenvolvido por mim, né? E com ajuda, evidentemente, eventual de IA, mas toda a arquitetura é minha, né? Então, coluna semanal, é tudo controlado aqui dentro, né? A parte de social, né? Então, se eu quiser gerar algum tipo de conteúdo, eu venho aqui, destaques do dia, né? Eu vou gerar aqui, ele começa a trabalhar nisso aqui e já vai automaticamente para as redes sociais, né? Então, ele gera aqui já todos os posts com base na minha base de dados, né? E eu consigo compartilhar isso aqui dentro dos canais, né? Que realmente importam, né? LinkedIn, Blue Sky, enfim. Aí, a parte de insights também, tudo interno, e essa é a maravilha da coisa, assim, né? É uma empresa de uma pessoa, né? Que roda automatizada em todos os sentidos, né? Então, uma pessoa, eu digo uma pessoa, mas eu tenho um financeiro, eu tenho um CEO, eu tenho um designer, eu tenho um produtor de conteúdo, são todos agentes, né? São todos agentes autônomos, gerenciados por mim, e é assim que funciona o Publitic, é assim que funciona esse negócio. É um pouco disso. Se vocês tiverem... parece uma corporação de 1.000 funcionários, né? Eu no LinkedIn, eu acabei de fazer a página e foi engraçado, né? Porque eu falei, quantos funcionários tem? Eu sou avesso à mentira. Então, eu coloquei um funcionário, né? E aí, eu tenho conversando, eu converso com um conjunto de agentes e eu tenho o CEO, né? E aí, eu conversando com o CEO, com um chat aqui, né, e tal, eu falei, pensando aqui nessa estratégia aqui do LinkedIn, qual é a melhor abordagem, né, e tal, eu preciso entregar conteúdo que realmente seja relevante e tal. Aí ele falou, não, muito interessante o que você está falando, mas tem certeza que você vai deixar não passa credibilidade dizer que é de uma pessoa. Então, mas é a realidade, de fato, das coisas como são. A gente vive um momento diferente. Não é sobre inteligência artificial, acho que é importante entender isso com um pouco mais de profundidade, apesar dela possibilitar esse cinturão de coisas, né, e tal. Ainda assim, você pode ter a melhor IA do mundo, você pode ter a melhor estrutura, os tokens infinitos para usar. Se você não tiver repertório, se você não tiver curadoria, se você, nesse caso especial, do Publitic, não compreender a arquitetura de software em profundidade, fica um pouco mais complexo de gerenciar. Então, Publitic, eu digo que é um reflexo e uma consequência de uma paixão e uma obsessão, né? Então, né, tá falando com o Edu, tá mandando mensagem aqui sobre banco de dados e tudo. Edu, um parceiro, também está aqui, amigo. E aí ele estava perguntando, banco de dados rápido e tal. Passei noites e noites pensando em estruturação de banco de dados e qual era a melhor forma. Como eu tinha oportunidade, o Eduardo sabe, ele já construiu o produto do zero, ter a oportunidade de construir um produto do zero, quando você está no meio do caminho, você vai, podia ter feito tanta coisa melhor, só que aí você já está em produção, você já tem um cliente, não dá para mudar no meio do caminho, é muito caro mudar. Então, tive essa oportunidade de pensar, qual é a melhor tecnologia para fazer isso agora e tal. Então, isso é muito legal, né? Então, é um negócio de um obcecado pelo mercado editorial e por tecnologia. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpa, passei demais aqui do horário. Sempre bom bater um papo com o Nes, com você, Leandro, com os alunos, professores. O que vocês tiverem dúvida, por favor, mandem mensagem, me perguntem. Eu estou à disposição.
com toda a transparência do mundo, sem o menor pudor em falar sobre qualquer coisa que a gente faz aqui. Sensacional, Bruno. Te agradeço. Dá tempo de responder mais uma perguntinha? Acho que o Marinaldo quer fazer uma pergunta. Marinaldo, fica à vontade. Acho que está no mudo. Ah, foi sem querer, tá tudo bem. É que ele tinha feito antes uma perguntinha, mas acho que você respondeu no negócio. Mas, enfim, Bruno, cara, sensacional, sempre bom te receber aqui. Já estava de olho aqui no Eduardo, que apareceu aqui também. Ele vai ser um dos nossos próximos palestrantes aí. Ele ainda não sabe disso, mas já está convidado já desde a semana passada lá do Prêmio Publish News. Só não embosquei ele ainda para trazer ele para cá, que também. Ele é uma figura que eu admiro muito no mercado, constrói coisas muito relevantes, né, também aqui, como o Ricardo está aqui, vendo os professores. Gente, eu estou amando fazer essas segundas-feiras. Estão aparecendo pessoas de altíssimo gabarito para assistir, para conversar, para contribuir. Estou muito feliz de ver. Depois o pessoal tem comentado comigo aqui que tem gostado muito, né? E dá super entusiasmo da gente produzir isso. Então, vamos tentar aprimorar cada vez mais e criar coisas cada vez mais legais aí para todo mundo poder participar. Gente, obrigado demais vocês terem vindo aí. Ricardo, também te agradeço a contribuição, né? Eduardo, em breve você vai receber meu WhatsApp aí, fica tranquilo, tá? E Bruno, mais uma vez, obrigadíssimo aí, gente. Imagina, obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso aí para vocês.